Mês 9, no calendário do Eterno. Mês 12, dia 26 de 2022. Quantos que dizem seguir ao Eterno se agarraram na teia acesa do inimigo, sendo fanáticos dos esportes, dos quais os Jogos Mundiais são um deles. O Eterno nos advertiu sobre isso há muitos anos atrás, e muitos seguem as pegadas de Roma, como depois de uma comida, muitos buscam pela sobremesa. Não buscam uma forma em sua vida para se desligar disso, senão que vão buscando o melhor lugar de sinal, para poder, de distância ou de perto, participarem disso. Cada mundial é uma diversão romana para que as massas sejam distraídas. Estes servos do maligno maquinam, elaboram, executam as mais vis artimanhas satânicas. O povo sofre em dois pensamentos. O povo adoece em dois pensamentos. E isso não lhes permitirá receber o discernimento da proteção necessária para passar a prova final. Se há algum esporte que deve ser feito, é o de exercer a mente, é o de exercitar a mente na palavra da verdade. Temos que buscar a verdade como a um tesouro escondido, tesouro de incalculável valor, uma joia de grande preço. O mundo se revolve nesses dias festivos e logo a sombra da desesperação, a sombra do desespero lhes alcança ao dar-se conta que a paz escapa das suas vidas. Buscai a verdadeira paz, a verdadeira sabedoria em rogo e comunhão constante. Aquele que semeia diga: Senhor, toma minhas mãos em ti, pois só em ti está a vida e a saúde. Faze-as crescer com tua mão e vida para o sustento de meu frágil ser. Toma este tempo de cuidar a terra. Essa mistura adequada de nutrição na mesma nutrirá a planta e ao mesmo tempo nos nutrirá. Esta ciência deve ser estudada com muita oração. A terra está sofrida, envelhecida pelo pecado. O Eterno declarou que até o final o ceifar, o semear, estaria ali. Seja solícitos nisso. Muitos desdenham os tempos de semear, porque dizem não ser necessários. Outros, porque fazem vasos e se consolam com pensar que não tem nada que ver. Mas o que criou o céu e a terra diz: eu fiz o dia e a noite. Fazei, pois, o uso de meus tempos em vossas colheitas. Nas noites, as plantas recebem pouca ou muita, ou nenhuma luz do reflexo da lua, e isso as afeta diretamente. E se isso que as afeta não está de acordo com o que deve ou não deve ter, a planta se sente, por assim dizer, deprimida e não rende seu fruto. Na lua nova, que é muito diferente da lua nova da festa do Eterno. Senão que estou me referindo à lua nova, onde começa o tempo da semeadura, há pouco ou nenhum crescimento noturno. Em crescente, ou na lua crescente, as raízes aumentam. Na lua cheia, os talos recolhem e as folhas novas se abundam. Na lua minguante, a planta repousa, pois seu talo está cheio de seiva e suas folhas, e caminham em processo de aumentar e fortalecer suas raízes. 7 dias por cada uma semana aproximadamente por cada tempo. A semeadura diretamente em vasos ou no solo é afetada em todo o seu contorno, mas em lugar controlado. É preciso ter o necessário em dito tempo, para que assim possa desenvolver-se forte e saudável, resistentes às enfermidades. Por isso é bem importante, onde quer que seja que semearmos, direto ou em vasos,
saibamos que de qualquer forma ela será afetada nesses tempos das diferentes luas, e elas devem ter todo o necessário para que possam crescer forte, normalmente. Essa ciência é vital para estes e todos os tempos. Se há perdido essa ciência, e isso é muito necessário para esse tempo. Na lua nova, a planta, já seja que esteja no solo ou em vaso, a seiva concentra na raiz, dando assim lugar à melhor época de semear, de toda aquela que tenha raízes e bulbos. Também se pode podar e usar um herbicida. Quando podas, não mata sua árvore frutal ou planta medicinal, pois a seiva está na raiz e não se esvazia, e quando de ervas, logo morre a planta não desejada, e tarda também mais em reaparecer. Também se pode tirar as folhas secas, adubar, mas sabemos que é com adubo natural. Compostagem ou compostagem líquida, arar a terra, prepará-la, semear ervas. Há ervas que semeamos que são para dar comida aos nossos animais. Há ervas que são para o consumo humano, o trigo, a cevada, todos esses cereais que crescem de ervas. Nesse tempo, é importante que as plantas que são de flores não se reguem diretamente por cima da planta, senão que se pode regar na raiz ou não regar. É um tempo onde elas podem estar assim, sem receber água. Por quê? Porque se fazemos isso, é tempo que as enfermidades e as pragas chegarão mais rápidas sobre elas. E recordemos que há muitas folhas que podemos comer. Devemos cuidar delas. Em tempo de lua nova também podemos cultivar os terrenos, especialmente os arenosos, e podarmos tudo que é variedade de plantas, ter cuidado com elas. E as plantas bem alimentadas, vamos dar conta que neste tempo crescem também mais rápido, em especial quando estão germinando. Na lua crescente, a seiva começa a mover para cima da planta, ou seja, das raízes para o talo. É tempo ideal para plantas de folhas como couve, espinafre, alface e plantas medicinais. Na lua cheia, a seiva não segue só subindo ao talo, mas sim que se acumula neste e também nas folhas. Neste tempo se colhe hortaliças e folhas, também qualquer árvore ou erva ou planta, e erradicar. É o tempo de cortá-la, porque como está cheia, se esvazia de imediato e morre. Também podemos fertilizar neste tempo ao natural e podemos negar aquelas plantas que necessitam de irrigação neste momento. Podemos regar aquelas plantas, as que necessitam de irrigação. Na minguante, a seiva antes acumulada em todo o talo e folha começa a descer para acumular-se na raiz. Nesse tempo, é ideal para todo tipo de semeadura. Corte de lenhas, podas, tirar o mato, semear todo tipo de raízes, tirar as murchas, realizar um socorro, um transplante, um enxerto, terminar com as pragas e insetos malignos e a erva daninha. Regar plantas neste momento, direto na raiz, é uma bênção. Assim que, amados irmãos, isso é uma ciência que devemos aprender. Temos muito tempo despegado da natureza, sendo ainda parte dela. Nos desapegamos da natureza, mesmo sendo ainda parte dela. Nos temos criado em um mundo artificial e por graça do Senhor e por sua misericórdia, Ele nos está chamando a integrar-nos à sua natureza, nos preocupar continuamente com seus tempos, nos preocupemos continuamente com essa ciência e possamos, com a sua ajuda, fazer em cada tempo, em cada estação, possamos cumprir com a parte que nos toca, fielmente em oração e rogo diante de Deus, para que assim Ele possa abençoar a obra de nossas mãos e possamos estar preparados, já quase para o que se nos aproxima.
É meu rogo e oração que assim seja, e que possamos entender todas essas coisas, e nunca desdenhemos ao que o Senhor tem posto ao nosso redor, em benefício de cada um de nós. É meu rogo e oração que assim seja. Que o Senhor nos abençoe.